O país que é o maior consumidor de drogas lícitas, aquela que você compra na drogaria, e ilícitas, aquela que você compra na quebrada, né? Do mundo, o maior consumidor de drogas do mundo, drogas legais e ilegais. O país que faz a grande lavagem de dinheiro do narcotráfico internacional e global está muito preocupado com o comércio na rua 25 de março, aqui em São Paulo. É um gravíssimo perigo, né? Bom, quem planta vento colhe tempestades, né? O mundo inteiro está começando a torcer contra os Estados Unidos. É uma tendência, né? O soft power está ficando bastante tênue, né? O interesse do seu presidente, Donald, agora é atacar o Pix brasileiro, né? Por quê? Basicamente, um dos grandes objetivos do Trump é ganhar dinheiro, de qualquer modo, de qualquer jeito, né? E assim, o Pix, o que acontece? Existe uma baixa adesão ao sistema de pagamentos do WhatsApp, que eu mesmo não uso, né? Eu prefiro o Pix. E também diminuiu o uso do lesivo, extorsivo, vamos dizer, cartão de crédito, né? Visa, Mastercard, as pessoas tendem a usar cada vez menos, né? Esta arapuca chamada cartão de crédito, né? Daí então o Trump vem atacar algo que deu certo no Brasil, né? Ele precisa aí de uma justificativa, né? Então ele vai dizer também que PCC é um grupo terrorista, ao mesmo tempo que ele, por baixo do pano, vende armas, né? Para o CV, para o PCC aqui no Brasil, né? E alimenta aí facções de milícias ligadas ao narcotráfico, né? Enquanto o norte-americano consome a droga, né? E não vamos ver nenhum traficante, mega traficante norte-americano preso. Eles só prendem latinos, né? Bom, o Donald ele usa uma linguagem de gangster, todo mundo já sabe, né? Para esmagar seus inimigos, muitos inimigos, né? O que inclui os seus próprios amigos, seus próprios aliados, né? Como Canadá, Japão, Coreia do Sul. Bom, a gente sabe que o Donald ele ficou rico no mercado imobiliário. Aliás, um mercado totalmente mafioso, lá em Nova York. Ele ficou rico através de ameaças, né? Ele não vai mudar o seu estilo midiático, né, e gangsterista. Ele disse mesmo que só respeita a força, daí sua admiração incontida pela Rússia e pela China. Países que nunca vão se render, nunca, jamais, em nenhuma hipótese, né? Bom, e agora é o seguinte, ele tem um prazer especial em humilhar a Europa, né? Continente que dependeu, ficou nas mãos dos Estados Unidos, né, na época do Plano Marshall, no pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, o jogo agora do Donald é o mesmo do Joe Biden, é o mesmo jogo. Ou seja, ele é completamente refém do Deep State, mas ele dá a impressão de que não, de que ele está com alguma carta na mão, né? O jogo agora é vender armas para a Ucrânia, que novidade, né? Pagos por Bruxelas, né? A Europa que vai pagar essas armas. A Europa, envolta nessa esparrela, vai se afundando no discurso bélico russofóbico, né? E segue perdendo gradualmente seu famoso welfare state, né? E a França já disse que não vai comprar armas dos Estados Unidos. A Itália lá não se sabe direito. A Hungria não quer guerra. Bom, pessoal, e o negócio aí do tarifaço em 50%? Falou-se da venda da carne, da carne bovina. Veja, os frigoríficos brasileiros com foco na venda de carne bovina ao nazi país aí do norte, né, estavam bem preparados para o muito previsível golpe baixo, né, dos gangsters estadunidenses. Veja, a quantidade inócua e irrisória vendida aos McDonald's da vida é consumida aqui mesmo no Brasil em 8 dias. A carne que eles vendem para os Estados Unidos, em 8 dias, a carne vende por ano, em 8 dias você consome no Brasil. Sem dizer que novos mercados externos já estão bastante interessados na carne bovina brasileira. Bom, importante é não usar mais aquela moeda, né, do hegemon, né?
aquela moeda, sabe? Impressa ali as toneladas pelo Federal Reserve, banco fundado pela Casa Rothschild, lá de Londres, pela Casa Acionista lá de Londres, né? As pessoas estão se voltando contra a direita agora, até pessoas da direita, né? Tem uma matéria muito interessante aí do Carlos Velasco, né, que ele diz o seguinte, né, que os Estados Unidos é um poder declinante, né, e não poderia ser diferente, porque eles assumiram uma posição após a Segunda Guerra Mundial, alcançaram uma hegemonia político-militar após a desintegração da União Soviética, e essa unipolaridade hegemônica é materialmente insustentável, pois que novos poderes estão ascendendo, né, e se aproximando aí da pujança do Ocidente, nomeadamente a China e a Índia. E a Rússia, ela tem restaurado o seu poder militar, inclusive econômico, sob a gestão de Vladimir Putin. No máximo, os Estados Unidos podem diminuir a velocidade com que eles vêm perdendo o seu poder hegemônico, que já é um poder relativo, hein? Veja, insistir numa política hegemônica, por exemplo, através de força bruta, né, que é o modo trumpista. Veja, mesmo no caso de uma potência que está em ascensão, né, tal política é contraproducente no longo prazo, né, porque você tem que manter forças internas dentro dos Estados Unidos em guerras perenes fora dos Estados Unidos. Você vai prejudicar a tua população. Você vai ter também uma oposição cada vez maior, né? Os países vão fazer alianças contra você. Bom, existem muitos exemplos aí, né? Veja, assim, na verdade, assim, os Estados Unidos eles podem tentar conseguir alguma ordem internacional, né, dentro de um princípio aí de soberania nacional. Então, por exemplo, se você quer fazer a América grande novamente, né, e voltar a ser um poder nacional poderoso, você tem que abrir mão, né, de uma ordem internacional que antes você promovia, chamada globalismo, né? Então você tem que sobrepor os interesses nacionais sobre as tendências globalistas, né? Então, assim, os Estados Unidos eles poderiam manter uma posição boa no mundo, né, se eles não perdessem a sua credibilidade, né? Mas, assim, é muito difícil ele conseguir fazer isso daí, né? E, assim, é um artigo bastante interessante aí, né? E aí o Jair Bolsonaro andou dizendo aqui que o Xi Jinping quer pegá-lo, né? Pessoal, já é uma questão de perturbação mental, né? Perturbação mental, assim, dizer que o Xi Jinping está muito interessado em pegá-lo, né? É aquela velha ladainha da neodireita brasileira, de ver comunista embaixo da cama, né? Bom, voltando ao assunto do Donald, veja, o Donald é o cara que vai, de fato, empurrar o Brasil para o colo da China. O Brasil não está no colo da China. Não, a China é nosso maior parceiro comercial, mas dizer que está no colo da China, ou dizer que está no colo dos Estados Unidos, veja, é um exagero, hein? Um exagero evidente, né? Tá tocando aqui, deixa eu... A unipolaridade estadunidense, ela vigorou de 1992 a 2022. Sabe quando que ela começou? Com a queda da União Soviética. Sabe quando que ela terminou? Ela terminou quando a Rússia meteu o pé na porta lá na Ucrânia. Chega, nós não vamos querer armas nucleares na Ucrânia apontadas contra nós. E meteu o pé na porta, né? E está lá, né, tomando lenta e gradualmente a Ucrânia, né? Então, pode-se dizer que a política do Trump, pelo menos até o momento, é um presente dos céus para a China, né? Ele vai fustigando, prejudicando as nações, os países, inclusive seus próprios aliados, aos quais não resta outra política, senão se aproximar, né, do comércio com a China, né? Quer dizer, então, assim, é uma faca de dois gumes que ele está usando, né? Pessoal, a democracia é grande coisa. Veja, a ditadura, veja bem, não é a tirania, não, a ditadura. A ditadura não é necessariamente uma tirania, hein? Ela pode ser um regime superior à democracia. Não sou eu que o digo, hein?
Aristóteles, o maior cientista político da história, o disse. Da política, Aristóteles analisou os diferentes sistemas de organização política de sua época. Então, embora a democracia tenha os seus atrativos, por exemplo, a vontade da maioria, veja, se a vontade da maioria não for liderada pelos melhores, que, por exemplo, lá na época da Grécia Antiga, os melhores eram ditos os aristocratas, né, os indivíduos que eram os mais bem formados e os que tinham mais visão do todo, né, que tinham mais visão de mundo. Enfim, aquela ideia de nobreza de espírito, né, de virtude, que é um conceito muito caro aí dentro da filosofia grega. Então, se você unir a vontade da maioria com a vontade dos melhores, você teria, vamos dizer, o regime ideal. Mas a democracia como nós temos hoje, Platão já dizia, esse é o mais vil dos regimes políticos. É o mais manipulado, né, como se fosse realmente a vontade da maioria disfarçada, né, de democracia. Então, o que nós temos não é uma democracia, absolutamente. Aqui no Ocidente nós vivemos sob uma plutocracia, né, e do governo dos piores, né, justamente para manter essa plutocracia. Bom, e aí agora o Trump diz que vai acabar com o Pix no Brasil, né? Estou esperando aqui o Eduardinho, né, defender esta medida, né? Pessoal, ninguém deveria falar nada sobre o narcotráfico sem ter lido o livro Dope Incorporation, Britain's Opium War Against the World, né? Que é um livro que foi traduzido, inclusive, para o português. Vocês encontram aqui, vou deixar descrição aqui do vídeo deste livro, né? Pessoal, eu digo que o Bolsonaro ele foi usado como uma ferramenta pelos Estados Unidos na sua luta contra o crescimento dos BRICS. Esse é o problema do hegemon dos Estados Unidos. E toda ferramenta se desgasta. Aquele que usa a ferramenta também envelhece, também sai de cena, cedo ou tarde, né? Vocês repararam que os BRICS seguem crescendo? Veja, a China teve um crescimento fantástico nesse trimestre, 5,3%. A Rússia segue crescendo, inclusive por causa da guerra. Países em guerra tendem a crescer economicamente se tiver uma política econômica de guerra, né? Só há uma maneira, uma forma de parar os BRICS, e chama-se Terceira Guerra Mundial. E aí, veja, isso não significa que eles vão vencer os BRICS, significa que todos vão perder, né? Porque você também para, todos perdem, né? O Império Romano, veja só, aquele mais conhecido por nós, ele durou 3 séculos para ser derrotado, né? Finalmente foi derrotado lá por Odoacro, o rei dos Érulos, né, no ano de 476, quando Roma é definitivamente invadida. Mas ele teve uma sobrevida, né, o Carlos Magno, e depois os seus filhos dividiram lá a Europa em três blocos, né? Não, 3 países, né, que vão dar origem à França, à Alemanha e à Espanha, né? Veja, e o Império Romano, então ele vai durar no Império Romano do Oriente até a queda de Constantinopla, capital do Império Bizantino, lá em 1492, se eu não me engano, quando é invadido pelos turcos otomanos, o que dará origem ao Império Otomano. Veja, o Império Romano ele também teve uma sobrevivência simbólica, né, vamos dizer, no Renascimento italiano, né? Inclusive, ele teve uma sobrevivência simbólica no Terceiro Reich, lá dos nazistas, né? Será que os Estados Unidos vão levar 3 séculos para sair de cena e perder a sua hegemonia? Vamos ver, quem viver verá, né? Veja, os países agora começam eles mesmos a tarifar os Estados Unidos. O soft power estadunidense começa a falhar. Veja, nós estamos num momento aí bastante interessante, né? Um momento bastante inusitado aqui no Brasil. Aparentemente, né, tivemos aí esses tarifaços aí, e agora o ataque ao Pix, à Rua 25 de Março, e, enfim, ficou patente que nós temos aqui uma direita incrustada aqui dentro do Brasil, e que também está fora do Brasil, que é contrária a qualquer interesse nacional,
ou qualquer interesse de desenvolvimento nacional, né? Isso é muito complexo, né? Mas veja, vamos analisar um pouquinho aqui para onde está indo o mundo e o Brasil dentro do mundo. Veja, o cenário geopolítico contemporâneo, veja, que também é um cenário profundamente geoeconômico, reflete a ascensão de uma ordem mundial multipolar. Veja, isso aí saiu no Financial Times, né? Se há uma revista realmente comprometida aí com o atlanticismo, é o Financial Times, né? Os interesses do Ocidente coletivo liderados aí pelos Estados Unidos. O fato é que nós temos hoje novos corredores econômicos, e esse é um ponto importantíssimo, né, que vem crescendo e que vem conectando a Ásia Central, inclusive a América do Sul, né, que simboliza essa transformação. Isso desafia aí, vamos dizer, o poder global aí, liderado aí pelo hegemon estadunidense, né? Veja, então, um dos fatores que alimentam tensões, por exemplo, tensões regionais. Por exemplo, o conflito lá que houve entre Israel e o Irã é uma tensão regional, né, no Sudeste Asiático, aí, o conflito de 12 dias. Né? Veja, o que está por trás? Eu fiz um vídeo para mostrar aí o corredor logístico de transporte, né, geoeconômico aí, entre a Rússia e o Irã, né, com acesso ao Oceano Índico. Então, o Irã é uma peça central na arquitetura econômica dos BRICS. Né? Ele faz parte aí da conectividade ferroviária com a China, né? Consolidando aí a posição do transporte, né, de comércio interno e externo. Né? Enfim, é um eixo estratégico do bloco BRICS. Veja, e aqui na América do Sul? Veja, isso permite entender por que está tendo todo esse ataque dos Estados Unidos ao Brasil, coisa que já foi largamente prevista aí pelos analistas geopolíticos. Por exemplo, no canal Arte da Guerra já veio dizendo há bastante tempo que haveria um ataque dos Estados Unidos ao Brasil. Veja, na América do Sul, as dinâmicas geopolíticas também se intensificam. Então, as críticas aí do norte-americano, aí do Donald, ao presidente do Brasil, o Luiz Inácio Lula, centradas aí na desdolarização e nas decisões aí tomadas a cabo lá nos BRICS, no Rio de Janeiro, recentemente, e aí ele impõe essas tarifas de 50% a partir de 1º de agosto. Então, tudo isso sinaliza um divisor de águas. E o que está por trás? O corredor ferroviário bioceânico, que vai sair do papel aqui. É uma coisa que o Brasil necessita muito desta ferrovia. É um marco estratégico aí para o modal de transportes brasileiros, que vai permitir uma enorme pujança do transporte ferroviário, porque vai atravessar o Atlântico até o Pacífico. Né? Então, a inauguração do porto de Xangai, no Peru, que foi construído pela China, lá um negócio de bilhões, representa uma ruptura com a própria doutrina Monroe, aquela do América para os americanos, quer dizer, América do Sul para a América do Norte, que por quase 2 séculos bloqueou todo tipo de influência externa no continente aqui, em favor do unilateralismo hegemônico dos Estados Unidos. A conexão ferroviária marítima entre o Brasil, que é uma potência do Atlântico Sul, e os Estados Unidos não querem nenhum concorrente aqui na América do Sul. E a China, que é uma potência do Pacífico, e os Estados Unidos estão fazendo tudo para prejudicar a China, lá na Ásia, veja, sepulta essa doutrina anacrônica, antiga, ultrapassada. Né? Por quê? Porque vai haver um investimento chinês aqui na América Latina. Isso aí é inevitável. Né? Então, esse corredor bioceânico aí, a transoceânica que vai ligar o porto de Ilhéus, no Atlântico brasileiro, ao megaporto de Xangai, no Peru, no Pacífico peruano, reduz o tempo de transporte para a Ásia de 40 para 28 dias. Quer dizer, você ganha 12 dias. Né? Então, é uma obra aí de engenharia, de infraestrutura, de uma eficiência logística acachapante. Esse projeto representa a consolidação de uma soberania econômica. Pela primeira vez, o Brasil integrará suas linhas ferroviárias norte-sul, oeste-este e centro-oeste em uma única artéria transcontinental, atravessando aí o Mato Grosso, Rondônia, Acre, Bolívia, enfim. Esse corredor se insere aí no novo programa de aceleração do crescimento, que é o novo PAC aí, que é um pilar para o início do redesenvolvimento
da reindustrialização do Brasil. Está articulado aí com a nova indústria Brasil, a transformação ecológica e sustentável e rotas de integração sul-americanas. Então, os acordos entre os presidentes do Brasil e da China reforçam, né, esses vários eixos aí que eu citei, né, redesenhando o mapa logístico da região em um contexto de pós-dolarização. Não vai ser feito com dólar isso daí. Paralelamente, a Rússia e o Paquistão também avançam na criação de um corredor geoeconômico pós-dólar, sinalizando aí a consolidação de uma rede logística global que desafia a hegemonia financeira tradicional. Bom, eu já falei várias vezes sobre essa questão das ferrovias e dos sistemas de transporte que estão se consolidando lá na Ásia, usando, vamos dizer, eixo Rússia, China e Irã. E esse é todo o desespero, né, por trás da política Monroe do McDonnell, né, do McDonnell. Pessoal, então assim, é uma análise aí que fizemos aqui. Fiz um apanhado geral aí na primeira parte do vídeo. Na segunda parte do vídeo, abordei essa questão da bioceânica da ferrovia que vai ser feita, se Deus quiser, aqui no Brasil. Então vamos ficando por aqui. Vou fazer provavelmente mais um vídeo, talvez ainda hoje, sobre o grande tabuleiro mundial de Zbigniew Brzezinski, né, um dos maiores analistas de geopolítica da segunda metade aí do século XX, que previu praticamente tudo o que estamos vendo neste momento. Muito bem, então foi aqui seu interlocutor Helder Araújo, que se despede agradecido pela sua atenção. Maiores informações aí na descrição do vídeo, canal Luz no Fim do Túnel. Chegando até aqui, você faz aí o seu like, faz o seu comentário, verifique se você está seguindo o canal, traz um seguidor para o canal. Vamos em frente. O canal vai indo bem, não temos pressa nenhuma de crescer, porque nossos seguidores são de alto nível, de alta relevância, são pessoas que querem se informar na mídia alternativa, na mídia independente, né, um canal de livre comunicação, de livre expressão em língua portuguesa, né? Então, muito obrigado a todos, até a próxima.